Você sabe quando os americanos começaram a comer carne? Quando chegou o Cristóvão Colombo. Isso é uma piada bem gostosa. Hahaha, vou rir de ti. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel, edição especial com os indicados ao Oscar de melhor filme de 2024. E hoje nós vamos retratar uma comédia que, na verdade, é carregada de uma série de reflexões que são muito sérias. Será que você já parou para perceber alguns vícios, algumas repetições sociais do nosso cotidiano, que tem todo um histórico, uma base lá no nosso passado escravocrata? Para a gente entender um pouco mais disso e conhecer o filme de hoje, vem aqui conferir comigo. Ficção americana, American Fiction, filme de 2023, dirigido por Gordon Jefferson e protagonizado por Jeffrey Wright. O filme conta a história do escritor Monk Ellison, professor universitário que é meio que afastado de seu emprego por causa dos embates que ele tem com os alunos envolvendo questões raciais, e é orientado para participar de um seminário literário em Boston, onde vive sua família com quem ele não tem contato já há um bom tempo. Monk é considerado um escritor de talento, porém de vendagem baixa e considerado pela crítica meio que um autor comum, que deveria explorar mais a sua identidade nos seus livros. O que o deixa incomodado, pois isso é nitidamente direcionando para o raciocínio de que, por ser negro, ele deveria dar mais negritude em suas obras. Em sua vida pessoal, ele enfrenta uma dura realidade ao reencontrar sua família. Sua mãe está com mal de Alzheimer. Sua irmã sofre um infarto e morre. E seu outro irmão aparece para o velório, mas ainda apresenta problemas com vício envolvendo drogas, além de ter se divorciado após sua esposa descobrir que ele se relacionava com homens. Monk vê o sucesso de uma autora negra, cujo livro é recheado de estereótipos que o irritam profundamente. E ele, ironicamente, escreve uma história justamente cheia destes clichês, falando de pessoas negras que vivem em periferias, odiadas pelo crime, com um final trágico envolvendo a polícia. A ideia era fazer um desabafo, um deboche, para ironizar essa associação de que apenas uma história, assim, parecendo com essa negritude associada a uma série de problemas, é que poderia fazer sucesso. Porém, seu agente o chama para uma reunião, dizendo que há interessados querendo pagar 750 mil dólares, garantindo a obra para poderem fazer a sua publicação. Se o primeiro momento é de revolta para Monk, a de seu agente é de aposta em um grande sucesso, fazendo com que ele criasse um pseudônimo chamado Stag Lee, um ex-presidiário que é fugitivo da lei e quer anonimato, mas escreveu uma história que transita em sua vivência dura no passado. Este filme é uma grande ironia que serve para nos alertar sobre o racismo estrutural. Este é o nome usado para entendermos que a organização social replica comportamentos e ideias que discriminam as pessoas a partir de sua etnia, reproduzindo a lógica da superioridade das pessoas brancas sobre as demais que se propagandeou por todo o período colonial. Pegando elementos do filme, nós vemos vários pontos, como a própria história de vida de Monk, pois ele nos faz acompanhar a pressão que ele está recebendo dentro do campo profissional, para que ele escreva histórias que sejam representações de suas origens, de suas raízes. Mas assim como ele questiona por que os negros precisam figurar com histórias protagonizando apenas sua superação a partir de um passado trágico, com infância difícil, envolvimento com drogas, criminalidade, famílias desestruturadas, ele é um exemplo de um negro rico, intelectual, professor universitário, mas que não é visto como nada disso.
mas sim como um negro que está ocupando estas funções. Em outro momento do filme, ele vai a uma biblioteca e questiona uma seção com livros definidos como estudos afro-americanos, mas onde há livros de autores negros que não falam de parte nenhuma do estudo histórico ou sociológico dos afro-americanos, mas estão ali por serem afro-americanos, ignorando-se que estar ali não é uma representação do grupo, mas sim uma seção para destacar os estudos feitos sobre esse segmento de análise. Não vou seguir falando do filme para não atrapalhar sua experiência. Ah, bom. Mas além disso tudo que nós já citamos, podemos puxar vários elementos, vários exemplos de o que é o racismo estrutural em nosso cotidiano aqui no Brasil, sem precisar fazer paralelos necessariamente com os Estados Unidos ou com este ou qualquer outro filme. Muitas vezes nós normalizamos situações de desigualdade e estereótipos raciais, nem percebendo ou até fazendo pouco caso sobre a existência de tais situações. Vale lembrar que o Brasil é um país onde mais de 50% da população é negra, tendo pele preta ou parda. Mas os exemplos da estrutura racialmente construída com heranças no passado escravocrata ainda hoje são muitos. Pense no cotidiano, quantas pessoas negras ocupam cargos de liderança, de destaque nas empresas, nos governos? Quantos professores e professoras que você teve que eram negros? Ao mesmo tempo, pense em quantas pessoas negras você tem no seu cotidiano que ocupam funções de baixa remuneração, com trabalhos envolvendo ações mais braçais. Esse é um exemplo simples do que chamamos de racismo estrutural, pois não se trata aqui de um comportamento, de um tratamento, mas da forma como está organizada e repetida a distribuição de funções e postos de liderança e hierarquia em geral. Ações como cotas raciais são tentativas de garantir acesso e busca reduzir essas estruturas já tão automáticas. Mas eu vou deixar aqui dicas de vídeos que você pode conferir no canal para expandir esses temas, como Uma História de Amor e Fúria, Medida Provisória e Corra. O racismo estrutural está presente como no Manifesto de Monk, onde nas artes protagonistas negros no cinema, novela ou teatro são associados a funções já estereotipadas, como periférica, doméstica, faxineira, cozinheira. Isso quando são protagonistas, pois há ainda associação apenas para papéis que são secundários. A publicidade também é marcada por propagandas que retratam várias ações assim, com estes estereótipos. Todas essas imagens são de épocas diferentes, inclusive algumas mais recentes, mostrando que esta é uma ação muito comum ainda hoje. São imagens que, para muitos, hoje vai soar constrangedor, dando uma cara de grande mancada, mas para outros, se vem como algo talvez difícil de se entender onde está a tal dinâmica problemática, isso é mais um exemplo da estrutura racialmente depreciativa que nós temos. A verdade é que a escravidão foi proibida em 1888. Se para nós, a tempo humano, faz muito tempo, pois já são 150 anos praticamente, um pouquinho menos. Em linha histórica, ela é muito recente, considerando ainda que anteriormente a isso houve um prolongado processo de dominância promovida pelos europeus, e até com argumentos ditos científicos, com o chamado darwinismo social, que afirmava que haviam provas palpáveis para se averiguar essa disparidade biologicamente. A grande ironia do filme está contido em seu próprio título, pois ao se defini-lo como ficção americana, a ideia é indicar justamente como a tal ficção talvez não seja tão ficcional assim. Pois assim como no filme, de verdade, nós também vemos muitas situações que, ao olhar mais cuidadoso, soarão discriminatórias ou de replicação de estereótipos, mas que no senso comum ou numa análise mais rápida, mais rasa, nós nem percebemos. Estamos falando de uma construção e agora de uma desconstrução,
de um processo de anos que foi pautado nesta dinâmica de hierarquização e disparidade. A educação racial com este aprendizado é importante justamente para que nós consigamos nos desvencilhar desses vícios e entender a relevância destas mudanças, para trabalhar em prol de uma sociedade mais equitativa. Ficção americana está indicado em 5 categorias do Oscar, destacando ainda as interpretações de Jeffrey Wright para melhor ator e Sterling K. Brown para ator coadjuvante. E aí, você já assistiu, conferiu esse filme? O que você achou da história? Gostou, achou curioso? Deixe seu comentário aqui. Se curtiu o vídeo, dá o joinha. Compartilha com os amigos. O especial do Oscar está nos primeiros passos ainda. Tem mais vídeo na próxima semana. Eu te espero lá. Até mais. Tchau, tchau.